Galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo de ontem do Cruzeiro e Flamengo, né? O Cruzeiro acabou perdendo por 2-0. E assim, em relação ao jogo, assim, a gente continua vendo um time sem evolução, um time que, assim, só se defende mesmo, né? Não tem jogada assim. As jogadas, às vezes, de tentar ataque, de tentar alguma coisa, é mais só chutão pra área, escanteio na lateral ali perto de escanteio, né? Não tem ninguém que cobre bem assim, né? Só bola chutão mesmo, às vezes ainda erra o cruzamento. Então, né, um jogo bem assim ruim assim, né? Acho que o torcedor já tá desanimado mesmo, assim, né? Voltou a quase brincando, né? Mas voltou a realidade porque acho que todo mundo tava com a noção de que, né, o ganhou o Mineiro, tudo bem, né? Mas a situação no brasileiro preocupa muito, né? Porque tá na vice-lanterna ainda, se acho que o Vasco empata hoje só, já, o Cruzeiro já fica como o último, né, na tabela. E não venceu ainda, né, do Brasileirão, e só venceu o Atlético, venceu um time da Série A. Então, assim, a situação tá bem ruim, assim, e eu acho que não. Já tá falando isso em outros vídeos, né? Desde o outro jogo antes do jogo do final, não tenho visto evolução e não acho que o trabalho do Tite vai se manter. Tal é questão de saber qual jogo. Mas eu acho que do jogo em si eu vou falar isso, mas eu acho que o Cruzeiro tem que aprender com algumas coisas, sabe? É, porque, né, Pedrinho, assim, nessa questão de desde que assumiu, assim, né, não conseguiu manter um técnico. O único técnico, assim, que conseguiu manter foi o Jardim. Aconteceu o que aconteceu, né, tal, esses problemas. Mas eu acho que tem, né, também fiquei muito chateada com essa questão do que ele fez, assim, né, somente depois da fala do Pedrinho, né, de que as salas não duram 24 horas, ele falar dos jogadores em si, né, na coletiva, né, e deu pra perceber que ele já tava meio que conversando com o Flamengo, né, porque, tipo, o Felipe Luiz foi demitido da forma que foi, né, 1 hora da manhã, e quase no outro dia Jardim já assume, né? Um dia depois Jardim já assume. Então já estava tendo essa conversa e tal. Então deu para ver também que teve divergências, assim, talvez com o Pedrinho mesmo, Pedro Júnior, né? Então eu acho que, né, isso a gente vai ter que falar de que foi o único que conseguiu ainda manter um ambiente, né? Os 9 meses, né? Acho que ficou 8, né? Os 9 meses que ficou foi o único tempo dessa gestão do Pedrinho que o torcedor ficou mais tranquilo, né? Eu acho que é por isso, né, que eu até comentava que o Cruzeiro tem essa questão que quando, né, tava com aquela questão de demitir o Tite, traz o Jardim e tal, quando a gente ficou sabendo que ele voltaria em março, né, acho que muito por isso, que foi o único momento em que a torcida viu um time bom, estava animada para ir nos jogos e que foi, né, esses meses que a torcida passou tranquilo, porque nos outros, né, tanto como, por exemplo, né, os outros técnicos que, né, o Lacramon sem falar, né, aquele campeonato mineiro perdido, né, de virada, todos esses que passaram assim, né, você não teve, né, situações que o Cruzeirense ficava feio, né, ficava tranquilo com o clube, não, falando, não, a gente vai vencer, tinha confiança de que o time ia vencer. Então, acho que o Pedrinho tem que, né, ter
fazer né, essa reflexão de que tem alguma coisa errada também, né? Porque, né, de todos os técnicos que ele trouxe, assim, né, não sei se é a forma de seleção que estão fazendo, né, entre todos que teve um de dado certo, né, mostra que tem alguma coisa errada. Então ele tem que refletir sobre isso, eu acho que ali também. Aí tem essa parte dele, mas tem essa parte também dos jogadores, né, que também precisam entregar mais, assim, né? Mas eu acho que aí também, claro, que tem alguns que você vê que tá dando o seu máximo mesmo, né? E eu acho que com. Acaba, não tem como não citar, mas com o Jardim a gente percebeu que ele conseguiu tirar mais do que os jogadores, né? Mais, assim, nem é 100%, 200% de muitos jogadores ali, né? Wanderson jogando bem. Eu acho que quem mais também. Não, aí o Lucas Romero jogou bem com ele, Caio Jorge, né? Ele que meio que potencia o Jorge. E agora, mas ele sempre já tinha percebido que era um time limitado, né? Então também não dá pra. Os jogadores têm, né, dar o seu máximo, né? Porque muitas vezes a gente vê indo na bola meio que fofo, né? Em termos assim, escanteio, eu falei, né? Esses escanteios, né? Na área adversária, misericórdia, né? Não tem ninguém que dê um chute certo que vá na cabeça de alguém ali, né? Só chutão pra frente. Então, os jogadores também têm nessa parcela de culpa, assim, né? E aí, outra coisa também que eu acho que, né, igual eu falei, não tá nessa situação por acaso. Tem essa questão de que, né, desses técnicos que passaram, um deu certo, em que o Cruzeiro não teve problema, que a torcida tinha confiança que ia vencer, que foi com o Jardim. Tem a questão de Bruno Spindle, nesse início de ano, ter falado, não, a gente é um dos melhores times da Sul-América, e não é, né? Nem, todo mundo tem consciência que a gente tem jogadores muito bons, né? Que era pra gente, como Matheus Pereira, Lucas Romero, Lucas Silva, né? O próprio Caio Jorge. A gente tem jogadores bons, mas ser o melhor time da Sul-América, a gente não é, né? E ter essa consciência também de que deveria ter contratado, né? Acho que tem a parte do técnico tal, pro Tite, por exemplo, também pro Tite e tal, mas não tem como ficar sem contratar, né? Parece, se a gente, acho que o Cruzeirense está preocupado, por exemplo, no meu caso, eu não vejo esse time ganhando nenhum jogo da Sul-Americana, nem tá, graças a Deus, mas não ganhando nenhum jogo da Libertadores e da Copa do Brasil. Às vezes se pega um time chato, às vezes, né? Assim, mais cascudo, não tenho certeza se passa, né? Então, tá numa situação bem complicada, assim, não, né? Porque, igual eu falei, vai ter que priorizar essa questão do, né, o que fica muito alarmante é porque vai ter que priorizar o Brasileirão, porque se eles estão achando que eu acho que eles estão com essa percepção de que qualquer momento é fácil de superar no Brasileirão. Eu acho que esse time, né, não pegou lutou ali contra o rebaixamento, assim, né? Então não é fácil se recuperar, né? Quanto mais você fez tentando, parece que você vai marchando, mas a areia movediça vai se movendo mais ainda. Não é fácil. E aí, tendo que priorizar o Brasileirão, né? Como que você vai bem numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil, numa Libertadores? Não tem como, né? E esse que eu acho que é a grande preocupação, assim. Então, né? Acho que a principal parte, eu acho que era a diretoria, assim, e dessa questão de quem trouxe esse treino, o Tite também, e de não ter, né, mesmo com o Tite tal, de ter buscado jogadores, né?
nessa janela de transferência, que agora também não tem como tá fechada, né? Então, acho que a diretoria tá precisando fazer uma reflexão, uma mudança de rota, né? Acho que já vem gente falando nisso também, mas parece assim que estão vivendo uma realidade paralela, estão vivendo em outro mundo, assim, né? E também já cansou, né, esse discurso que tá tendo dos jogadores, não, de que é o próximo jogo, é dar resposta, tal, não, a gente jogou bem, só faltou, né, acertar mais o pé, né, já cansou esse discursinho também, né, mas a gente já viu, né? A gente não tá resolvendo mais jogar bem. O que tá precisando é de resultado. E se mantiver o Tite, vai ser os resultados, né? E eu nem sei, eu acho que nem isso vai, né? Não tenho confiança de que o próximo jogo é contra o Vasco. Não tenho confiança que vença o Vasco, principalmente que vai, né, tá com o Renato Gaúcho, então um novo treinador tal, deu ânimo, né, então não sei como o Cruzeiro chega para enfrentar o Vasco e ainda sem, né, provavelmente nem vamos ver se cai o Jorge, né, mas aí tem dessa questão, né, vai levar o Caio Jorge, né, sem poder, fazendo às vezes um esforço a mais, aí quando precisar, né, dele, às vezes, né, não tem um time para duas competições, não tá tendo quase para uma, né? Então isso é preocupante também, não tá tendo um time nem para uma competição. Imagina para três, né? Que é a Copa Libertadores e Copa do Brasil. Sem o Romero, provavelmente vai demorar mais tempo, provavelmente agora também sem Cássio, né? Só vamos ter a volta do William. E que, né, algo que espera ser, eu acho que é que a diretoria reflita mesmo, né, que o Pedrinho, assim, né, ele já até falou que precisa aprender mesmo, tal, mas eu acho que ele perceba também que é diferente, né, ele percebeu que é diferente gerir um clube de gerir os supermercados BH, né? Mas eu acho que ele tá precisando também, porque só, igual eu falei, né? De técnico não teve um, né? Então ele tá precisando rever quem tá dando tá junto com ele, essas amizades assim que tá, né? Não tá dando certo. Igual o Jardim, né? Virou amigo e tomou, né? Vamos dizer assim, né? Foi passado para trás por ele. Com sem multa, né? Teve toda essa questão. Com o Diniz, teve aquela questão de que ele foi pra frente das câmeras, aí não demitiu ele. Então, né, o Pedrinho, né, acho que tá precisando de rever até as questões das amizades ali, porque, né, não é possível que não tem ninguém para falar a verdade, né? Porque a amizade não é você não falar o que a pessoa precisa, é você falar o que a pessoa precisa e apoiar, às vezes, né, ela num momento difícil e tal. E, né, tá parecendo que não tem ninguém para falar com o Pedrinho que tá errado e tal, né? Essas questões assim, né? Não tem um amigo de verdade mesmo para falar isso pro Pedrinho, né? De que tá errado. Não, Pedrinho, né? Não, parece que não tem. E outra coisa que chamou atenção também, né? Essa questão dos jogadores ontem. Teve alguns que cumprimentaram no Jardim e tal, né? Aí eu acho que vai de cada um, né? Mas, assim, né? Fica meio que uma situação, né? Ruim, porque, né, a torcida comprando a questão de que o Jardim falou mal deles, levaram, né, umas notas com o rosto dele, com algumas coisas que ele falou, né, de que só treinaria, né, o Cruzeiro e tal. E aí depois você vê eles cumprimentando ele e tal, né? Talvez ele só cumprimentar, mas conversando e tal, né? Aí fica meio difícil também, né? Porque a gente, meio que a torcida comprando, a torcida com esse, vamos dizer assim, né? Meio magoada com ele e tal, pelo que ele fez com o próprio Pedrinho, que com a torcida em si, ele, claro que fez mesmo que
indiretamente, mas acho que o que mais deve ter se sentido, né, prejudicado, assim, foi o próprio Pedrinho mesmo, né, que pagou, né, não teve esse dinheiro da multa, teve essa, né, foi meio que passado para trás mesmo na questão das palavras, né? E depois os torcedores, né, indo conversar com ele, né? Sim, não acho de bom tom. E outra coisa que eu acho que o Pedro tem que, né, que a gente dá para ver que institucionalmente ali dentro tem alguns processos que o Cruzeiro vai precisar passar mesmo, desde essa questão de que, por exemplo, ano passado, né, a expulsão do Igor, né, será que ele percebeu que prejudicou o Cruzeiro em si, né? O Cruzeiro poderia ter vencido aquele jogo tal. Não tomou nenhuma punição. Teve outros, aquela vez do. Isso já mostra que dentro do institucional tá errado essa questão do William, né? Não ter tomado nenhuma punição financeira, sei lá, por ter sido expulso. Será que tomou? Outra coisa é da questão do Gabigol também, que saiu da forma que saiu, né? No jogo do Corinthians, nem meio que meteu o pé, não, quase nem passou ali no final do jogo, né? No vestiário e tal, né? Então, tem coisas internas aí que vão dando indícios de que tem coisas erradas, né? Espero que o Pedrinho, né? Resolva nessas questões e que o Cruzeiro tome, né, um novo rumo, assim. Eu, assim, não sei que. Eu acho que. Eu não traria o Felipe. Vi muita gente falando do Felipe Luiz, né? Mas eu não traria o Felipe Luiz, que eu acho que precisa de um cara mais cascudo, já independente do meio. Porque com esses jogadores a gente já percebeu também que não vai ser fácil de trabalhar, né? Eles têm que ser quase, né? Só quando o Jardim, não sei, né, quando o Jardim ameaçou ir embora mesmo, naquele jogo contra o São Paulo, tal, que houve a mudança de chave, então não vai, esses jogadores por isso não vai ser fácil trabalhar, e eu não sei se o Felipe Luiz teria essa abertura, teria esse estilo para o Cruzeiro, e principalmente para trabalhar também institucional, porque assim, igual eu tô falando, né? Também tem uma Guago Torres, mas o que ele fez, essa questão institucional e tal, né? A gente não teve nenhum problema, assim, né? Tava tudo. Foi a época que o Cruzeirense teve mais paz, assim, né? Pra só assistir o jogo. Foi com ele, não sei. Eu acho que o Felipe Luiz não teria essa coisa pra ter um ambiente tranquilo, nem interno. Tanto que a forma como foi demitido demonstra isso, né? E então ele eu acho que não teria, então não sei quem eu traria. Teve o Crespo, que eu acho que seria uma pessoa que eu acharia interessante, mas não conheço tanto para falar. Mas ele, pelo menos, eu acho que tava nessa questão do São Paulo, pelo menos, né, tendo um tato, sabendo lidar com essas questões internas. Bom, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? E comentem também o que vocês acharam do jogo, né? Se vocês manteriam ou não o Tite. Até o próximo vídeo.